Aí galera, beleza? Meu nome é Carlos e nesse vídeo eu vou falar sobre a renovação do visto americano. Mas por que falar sobre a renovação do visto americano? Bom, eu acabei de fazer a renovação do meu visto, né? E passei por algumas dificuldades, alguns perrengues. Bom, eu dividi esse vídeo em 3 pontos. Primeiro, formulário DS-160. Segundo, agendamento. E terceiro, retirada dos documentos, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, formulário DS-60. Bom, como eu falei, essa é uma renovação do visto, né? Então, o que eu fiz nesse caso? Eu peguei o meu formulário antigo, de quando eu fiz o pedido, né? Quando eu entrei com o pedido de visto, de fazer o visto, isso há 10 anos atrás, e peguei as informações daquele formulário e, quer dizer, aquilo que dava para ser copiado, né, e passei para o formulário atual. Inclusive, entre o pedido de visto e a renovação, as coisas são assim, bastante diferentes, tá? O processo de renovação realmente ele é bem mais rápido. Você não tem a tal da entrevista se sua situação estiver regularizada, né? Porque quando você preenche o formulário, tem algumas perguntas lá e dependendo do que você responde, pode até acontecer de você acabar sendo chamado para uma entrevista, mesmo na renovação. Mas se tiver tudo legalzinho e tal, então você não precisa fazer a entrevista. Eles perguntam quantas vezes você foi para os Estados Unidos. As viagens, eles querem os detalhes das viagens que você fez para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Lógico, se você for uma pessoa detalhista e tiver todas essas informações, é só chegar lá, copiar e papapá. Beleza. Caso contrário, você vai ter que fazer uma catação, como no meu caso. Eu tive que, algumas coisas eu tinha lá no meu passaporte antigo, outras coisas eu peguei em e-mails que eu troquei com agências, com pessoas tal. E com isso eu consegui preencher essa parte aqui das viagens que eu fiz para os Estados Unidos. Então eles perguntam data, para onde você foi, quanto tempo ficou, quando voltou, tá? Então são uma série de detalhes, o telefone do local onde você ficou, tá? Uma série de detalhes que você tem que preencher lá no formulário com relação a essas viagens que você fez para os Estados Unidos, beleza? Então esse foi a parte mais que pegou desse formulário DS 160 aí no preenchimento para renovação do visto, beleza? No geral, assim, eu gastei em torno de mais ou menos 2 horas. Olha, veja bem, boa parte do que eu fiz eu copiei do formulário anterior. Se você não tiver o formulário anterior, provavelmente você vai gastar bem mais que isso. Mas eu gastei em torno de 2 horas e meia preenchendo o formulário 160, DS 160, beleza? Então é isso aí. Então vamos passar para o próximo item. Sim, você preencheu o agendamento, então tem aquela, de novo, né, aquele ponto lá que você, logo depois que você acaba de preencher, tem um botãozinho lá, você clica lá, enviar, enviou, beleza? E aí você vai para o agendamento? Não. Você não consegue fazer o agendamento antes de você pagar a tal da taxa, certo? Então, nada disso. Com isso, então, vamos ao próximo ponto, que seria o quê? Agendamento. Melhor ainda, antes do agendamento, o pagamento da taxa. Bom, eu paguei o valor de $160, né, que hoje dá em torno de uns 830 alguns quebrados, tá? Na ocasião, quando eu fiz, isso foi mais ou menos 2 meses atrás, tá? Eu li lá em algum lugar, quando você vai fazer o agendamento, que ia haver um aumento nesse valor da taxa, tá? Então esse valor que eu estou te passando é um valor que eu paguei há mais ou menos 2 meses atrás, beleza? Não quer dizer que é o mesmo valor agora, tá? Então, na hora que você for fazer, logicamente, você terminar o preenchimento e fazer o envio, ao que você for tentar fazer o agendamento, você vai entrar lá na parte de pagamento e vai aparecer o valor, certo? Que você vai ter que pagar
você depois passar para o agendamento, ok? Bom, feito o pagamento, aí sim você consegue acessar a página do agendamento, ou seja, antes de pagar você não consegue acessar a página do agendamento, tá? Fique esperto. Então, acessar a página do agendamento, beleza? Quando eu acessei a página de agendamento, o que aconteceu? Poxa, a data caiu para mais ou menos 3 meses depois. Aí, bom, tudo bem, não é muita coisa, né? Mesmo porque, na verdade, essa renovação eu comecei a fazer o ano passado. Mas aí surgiram alguns problemas, tá? Eu acabei parando. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado, 2022, quando eu comecei a fazer a renovação, e a fila de renovação estava para 1 ano e 3 meses em São Paulo, tá? 1 ano e 3 meses, ou seja, vocês mandavam o formulário, fazia o pagamento e o agendamento para você entregar os documentos era para 1 ano e 3 meses depois, tá? Isso em São Paulo. E aí o que acontece? Quando você vai na página de agendamento, tem os locais que você pode escolher para fazer o agendamento, né? Então, por exemplo, aí eu dei uma olhada lá, Rio de Janeiro. Olha só a diferença. Rio de Janeiro era assim, você fazia o pagamento e a hora que você entrava na página de agendamento, você conseguia agendar para assim, 2, 3 dias depois. 2, 3 dias depois, em São Paulo, 1 ano ou seja, você vê o tamanho da fila, o absurdo de diferença entre, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília também era assim, bem rápido. Então, na época, eu cheguei até a pensar em sair de São Paulo, fazer um bate-volta lá no Rio de Janeiro, só para fazer a renovação, porque aqui em São Paulo estava crítica a coisa. Bom, à noite, no mesmo dia, à noite, entrei de madrugada na página de agendamento, né? E fui dar uma olhada nas datas. Olha só, gente, o que aconteceu. Tinha data para 3 semanas depois. Na primeira vez, a coisa era para 3 meses. Eu deixei para acessar à noite, de madrugada, e a data, eu consegui as datas mais próximas, né? Eram assim de 14 dias depois, 15 dias, 16 dias depois, ou seja, se você não tiver como, sabe, assim, se tiver um pouco de paciência, o que você pode fazer? Eu agendei, lógico, 3 semanas depois, eu escolhi um dia lá, tal, agendei, beleza. E aí o que você pode fazer? De tempos em tempos que eu digo assim, sei lá, a cada 2 dias, por exemplo, você entra lá, de preferência à noite, na página de agendamento, tem um item lá que nas opções, né, uma delas é assim, é reagendar, tá? Então você vai lá no reagendar, quando você vai no reagendar, ele abre de novo a página onde tem as datas. E ali você consegue, dependendo da situação, do seu caso, por exemplo, você consegue inclusive puxar para mais perto. Inclusive, na ocasião, quando eu fiz o agendamento de mais ou menos 17 dias para frente, né, um pouco mais de... Não, chegou mais ou menos umas 3 semanas, uns 20 dias. Eu conseguiria, inclusive, puxar para mais para perto, mas eu não estava interessado, acabei deixando. A única coisa era o horário que eu estava preocupado. Por quê? Porque eu moro em Campinas. Então, Campinas, São Paulo, sabe como é que é, né? Bandeirantes, tal, trânsito em São Paulo, tristeza, né? Então eu queria um horário assim, bem, pelo menos 10h30 para frente, 10h30, 11 horas, 11h30 e tal. Então, a primeira vez que eu peguei lá era acho que umas 9 horas, mas não era muito cedo. A segunda vez que eu consegui reagendar, eu joguei para 10h45, um horário mais para frente, beleza? Então é isso. Você agenda, mas se você entrar lá na página outras vezes, você consegue mudar essa data de acordo com a sua conveniência. Uma coisa também você tem que ficar ligado, que é o seguinte: se eu não me engano, se você agendar e você não comparecer, logicamente você perde a data. Mas se não me engano, me parece que você perde também o valor que você pagou. Então, o que você tem que fazer? Se por acaso você perceber que não vai conseguir comparecer na data que você marcou, agendada, você tem até 24 horas para cancelar
o seu agendamento. Com isso, você pode jogar para uma outra data e fica valendo tudo aquilo que você fez, ok? Os documentos que você vai mandar, o meu formulário que você preencheu, o valor que você pagou, tudo isso fica valendo. Você não perde nada. Então fique esperto. Se você achar que não vai dar, é melhor você cancelar e jogar para, sei lá, 2 semanas depois, do que de repente, não, eu vou, chegar na hora, não vai, aí você, putz, você perde tudo, cara, tá? Então essa é uma coisa que você pode fazer, que pode te facilitar bastante, beleza? Então é isso aí. Preencheu o formulário, enviou, depois que você enviou, você tem que pagar, certo? Antes, se você não pagar, você não vai para frente. Pagou, a partir do momento que você paga, você consegue o acesso à página de agendamento, agendou, beleza, tá bonitinho. Quando você faz o preencher o formulário, você tem que imprimir 2 páginas. Você pode dar uma olhadinha lá, são 2 coisas que eles pedem, que é o que? É aquela folha de confirmação, tá? A hora que você acaba de mandar o formulário DS60, na tela aparece uma página de confirmação, do ladinho em cima tem um símbolozinho de uma impressora, tá? Você já clica ali, se o seu computador estiver conectado na impressora, ele já sai na impressora, ou tem uma outra opção. Se você não tem impressora, beleza, mesmo assim você clica lá na impressora, porque na hora que você clica na impressora, aparece a página de impressão. Só que, se você entrar na parte de configuração, ali você vai ver que você consegue alterar para onde você quer mandar o arquivo. Ou seja, ao invés de você mandar para a impressora, você pode mandar para um PDF. Então o que ele vai fazer? O sistema vai pegar o arquivo e vai criar um PDF no disco. A partir daí, o que você faz? Aquele arquivo no disco, aí você manda para quem quiser, manda para um amigo para imprimir, ou então você deixa no seu zap, vai numa loja para imprimir, numa livraria, uma papelaria, sei lá, entendeu? Porque aí você tem o arquivo na mão, certo? Então, mas são dois arquivos. Um é o arquivo de confirmação e o outro é o arquivo de instruções. Esses 2 arquivos você tem que imprimir, porque você vai ter que levar quando você for fazer a entrega dos documentos, beleza? Então, uma outra coisa que é, agendou, beleza, aí você vai lá fazer a entrega dos documentos. Esse é outro perrengue que eu passei também. Campinas, São Paulo, tá? Eu levei 4 horas entre o meu endereço inicial e o endereço do consulado. Eu levei 4 horas para chegar lá. Pra vocês terem uma ideia, eu achei que ia ser tranquilo, só que Bandeirantes vira e mexe, parava, tinha hora que andava devagarzinho, eu olhava assim no relógio, pô, beleza, saí super cedo, mas do jeito que tava, acabar chegando atrasado. Então, se você mora fora de São Paulo, por exemplo, é mais interessante você vir um dia antes, aí você fica num hotelzinho, em algum lugar, parente, amigo, sei lá, e vai no dia seguinte pro consulado, tá? Do que vir direto, porque aí o risco de você pegar, por exemplo, um trânsito, alguma coisa assim, o risco de você perder o horário é muito grande. Então, a hora que você está preenchendo aquele formulário DS-160, chega no finalzinho, tem uma perguntinha lá, né? Olha, você quer você mesmo enviar os documentos, ou você vai, você vai pessoalmente levar os documentos, ou você prefere enviar pelo correio? Tem essa opçãozinha aí. Hoje, sim, se eu soubesse que eu iria levar 4 horas para chegar lá, eu teria usado essa opção. Tá? Não, vou mandar pelo correio. Por quê? Além das 4 horas, fazendo as contas, tá? Eu gastei em torno de mais ou menos uns R$150, tá? Para ir e voltar entre ônibus, Uber, metrô, táxi em São Paulo, tal, 150. Eu levei 4 horas para ir, depois levei outras 3 horas para voltar. Então, entre ir e volta, eu gastei 7 horas nesse dia. Ou seja, se eu pago para enviar os documentos, tudo bem, ficaria um pouco mais caro, mas em compensação, eu não gastaria o quê? As 7 horas
entre ida e volta só para deixar o documento lá no consulado, entendeu? Então, chegando lá no consulado, lá na Vila Mariana, né? O que aconteceu? Gente, na hora que eu cheguei, pá, não tinha fila, certo? Esse é um ponto interessante. Uma outra informação. Celulares, tá? É uma coisa também que eu procurei na internet, ficou meio, assim, nebuloso o negócio. Pode, não pode? Na verdade, até pode entrar com o celular, só que você tem que entrar com o celular desligado, tá? Quando você chega na porta, tem um pessoalzinho lá que faz revista e tal, alguns até com aqueles aparelhos para detectar metal, detector de metal e tal. Então, o pessoal pergunta, celular? Sim. Tá com o celular? Tô, deixa eu ver aí. Então, a pessoa faz questão, tá lá fazendo a revista, de ver se o seu celular está desligado. Botei no bolso de novo. Inclusive é diferente do quando você vai fazer a entrevista, né? Porque no caso da entrevista, lá no, que é um outro local, você não pode nem entrar com o celular. Você não pode entrar com o celular, não pode entrar com reloginho digital, também não, nada. Bom, então como eu disse, passei na portaria e tal, e no lugar onde sempre tem um monte de gente, fila e tal, não tinha ninguém e tal, tinha lá nos guichês sim, mas aí a mulher me indicou, ó, você fica ali esperando, já só tinha eu, não tinha mais ninguém, esperei lá em pé, deu, sei lá, 30 segundos, menos de um minuto já me chamaram, apresentei os documentos que eu tinha levado, que era um passaporte antigo e o mais novo, o antigo porque é o que tinha o carimbo do visto, né? E o passaporte mais novo, mais recente, mais as folhas impressas e tal. O pessoal lá pegou, deu uma olhada, beleza, vai para o primeiro andar. Aí já subi direto para o primeiro andar. Chegando lá no primeiro andar, de novo, mesma coisa. Não tinha quase ninguém, tinha sabe aqueles locais onde o pessoal costuma fazer aquelas cobrinhas, né? Porque aí a fila é muito grandona. Tudo bem, a cobrinha estava lá, mas só tinha 2 pessoas na fila. Então eu entrei, fiz a cobrinha assim, mas é para chegar onde eu tinha que chegar. E só tinha 2 pessoas na minha frente. Inclusive, a hora que eu cheguei, eu passei a cobrinha, que eu cheguei só tinha uma, porque a outra tinha ido. A vantagem, inclusive, é que tem muitos guichês, então a coisa vai rápido. E aí, já me chamaram pro guichê, entreguei os documentos e um outro ponto. Foto. Se você prestar atenção, quando você vai preencher o formulário, lá no finalzinho, não, no começo, nas instruções, diz lá que você tem que levar uma foto, entendeu? E tem uma outra parte dos documentos que diz lá que você não precisa levar foto, porque eles tiram lá na hora. Aí fica aquela dúvida, leva ou não leva, leva ou não leva. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Tudo bem, não leva. Por quê? De repente, se precisar, eu sei que lá perto tem. Aí eu tiro lá mesmo, beleza, fico por aí mesmo. Então, realmente eu não levei. Então, o que aconteceu? Chegou no guichê, a pessoa que me atendeu, perguntou, você tá com uma foto? Eu falei, não tenho foto, não trouxe. Beleza, então senta aí. Então, você senta lá na cadeira, frente lá do guichê, e eles lá tiram a foto ali na hora, aquela foto com a maquininha digital lá. Então, a ausência de foto não é um impedimento. Então, aí fica por sua própria conta. Você que sabe, se você leva ou não leva. Se você levar, eles vão pegar a tua foto. Apesar de ter a maquininha lá, não sei porquê, mesmo assim eles pegam a tua foto e falam, não, o documento aqui, porque eu sei de gente que aconteceu isso. Eles vão pegar a tua foto. Se você não levar, sem nenhum problema, eles tiram ali na hora. Eu acredito, inclusive, é a questão de opção também, né? Porque se você tira a foto, né? Se você for tirar a foto, aí você tem a opção do quê? Do visual. Você vai no fotógrafo, aí você vai mais bonitinho, camisa não sei o que, dá uma arrumadinha tal, cabelo, papapá. Ou seja, você faz uma foto mais bonitinha. Você sabe como é que é? Quando você vai no fotógrafo, né? O cara vai, olha pra cá, ou seja, uma foto mais bem trabalhada. Lá na hora, não, senta aí, olha tanto, pronto, é só isso. Ou seja, aquela foto ali, como diz o outro, sem filtro.
entendeu? Do jeito que você sentou, mesmo porque tem gente atrás esperando, eles não vão ficar na vira para direita, vira para esquerda, não, nada disso, tá? Tira o óculos, não sei o que, tudo ali na hora. Ou seja, é uma foto não tão trabalhada como se você tirasse no fotógrafo. Então você escolhe. Mas não é impedimento, se você não levar não tem problema, beleza? Então é isso. Outra coisa. Então como eu falei, eu levei 4 horas para ir, mais 3 para voltar. Então foram 7 horas, certo? 5, 7 horas. Gente, dentro do consulado, olha, eu não fiquei mais do que 5 minutos mais ou menos. Vamos chutar, vai, 5, 7 minutos. Foi assim, super rápido. Ou seja, no meu caso, pelo menos, o atendimento foi muito rápido. O grande problema foi a ida até lá e a volta. Mas o atendimento foi super rápido. Entendeu? Porque tem muitos guichês, eu acho que até a coisa assim é bem organizada, tal, então o negócio foi rápido. 10 minutos ali dentro. Não gastei mais do que isso. Bom, então é isso. Formulário, agendamento, pagamento de taxa, entrega dos documentos. Depois que você entrega os documentos, aí o pessoal lá que te atendeu, né, olha, tá aqui, você fica aguardando que nós vamos mandar um e-mail para você. Mais ou menos uns 20 dias depois, eu recebo um e-mail, você pode vir pegar o seu documento. Mas veja bem, quando você recebe um e-mail, que é o tal do e-mail de retirada, o e-mail só fala isso, para você ir lá retirar os documentos. Lá não fala assim, seu visto foi aprovado ou não. Então tem essa. Só fala, você vem aqui retirar o documento. Beleza? Beleza. Então, de novo. E aí fala, você entra lá na página de agendamento e agenda a retirada do seu documento. Beleza. Então fui lá, na página de novo, agendei a retirada do meu documento e tal. Do mesmo esquema quando você vai levar os documentos. Tá? Agendei uma data e tal. Só que, inclusive, aí eu até notei que tem uma diferença. O agendamento da retirada tem muito mais opções de data de agendamento do que quando eu fui entregar os documentos. Não sei porquê. Então tinha lá assim, de repente, retirar o documento para uma semana depois. Tá? E vários, no mesmo dia assim, tinham várias datas, tá? Acho um negócio meio interessante. Agendei a data de retirada, aí beleza, chegou no dia, pegamos o carro, fomos pra lá, tal, o outro sufoco, mas nem tanto quando eu fui de ônibus, mas qual que é o problema? O tal do Waze, o bicho se perdeu umas 3 vezes lá em São Paulo. A gente estava em um determinado lugar, marginal, marginal, de repente ele fala, entra aqui à direita. A gente olhava assim, já passou. Então ele avisava para entrar à direita depois que tinha passado a tal da entrada. Então umas 2 vezes, mais ou menos, nós deixamos de entrar na rua que tinha que entrar, porque ele avisava depois. Olha só o problema. E olha uma outra coisa que aconteceu. Aí a gente estava mais ou menos lá na Vila Mariana, de repente, o que aconteceu? Ele fala, eu li assim na telinha do computador, lá no Waze, na telinha do celular, no Waze, apareceu que sabe aquele símbolozinho de chegada. Era um balãozinho assim na rua. Eu li assim e falei, olha, não é aqui não, viu? Porque eu conhecia que já tinha ido, né? Falei, olha, tá ali, já chegamos. Olha, não é aqui não, viu? Era um cruzamento assim e tal, ou seja, o Waze, ele errou o local de chegada, o destino. O Waze, ele se perdeu no caminho e no final, tá? Ou seja, mas como o horário de ida, ele tinha escolhido, era assim, tinha uma boa folga, então mesmo com esses erros aí, chegando no lugar errado, deu para chegar mais ou menos uma meia hora antes no local. Então fique esperto nesse caso aí que pode acontecer esse tipo de coisa aí, porque aconteceu comigo, então fique esperto, de repente bota lá 2 celulares, assim, com o mesmo um navegando pelo Waze, outro pelo Google Maps, tal, ou seja, bota uma redundância no seu sistema aí, né, para de repente evitar esse problema. Quando eu cheguei no consulado, então o que acontece? Eu estava indo lá para pegar o documento, certo?
mesma coisa. Aí, como já sabia mais ou menos como era o esquema, já estava com o celular desligado no bolso, né? Então, quando eu cheguei na portaria, a mulher veio lá fazer lá a revista, passou lá o aparelho, tá, o celular, tá desligado, deixa eu ver, aí pediu para ver, tirei do bolso, mostrei, né, tá aqui, tá desligado, tá, beleza, pode entrar aí. Botei no bolso novo, e aí, o que acontece, você fica ali naquele local que ali onde vai formar uma fila. Não tinha fila nenhuma, de novo. Acho que nesse caso até que de repente deu sorte, né? Porque da primeira vez que eu não fui entregar, não tinha fila, a segunda vez também não tinha fila. Ah, não tinha fila no primeiro momento, né? Ele falou, depois dali você vai para aquele outro ponto ali. No segundo ponto onde eu fui, aí já tinha uma fila assim, mas tinha assim umas 10 pessoas, 15 pessoas e tal. Mas como tinham vários caixas, então o atendimento era mais ou menos rápido. Então tudo bem, vai. Até chegar no caixa. Sim, quando eu saí de Campinas, original, para fazer a retirada, eu falei, e agora? Como é que eu faço? Bom, o que eu costumo fazer? Na verdade, eu costumo usar aquele documento digital, aquele que fica no celular. Né? Mas aí o que acontece? Lá você não pode usar celular. E agora? Eu consegui fazer uma cópia da carteira de habilitação. E falei, eu tinha o papel de confirmação, né? De confirmação e o de instrução. Instruções, no caso. As duas cópias. E junto eu botei o documento lá da carteira de motorista. Aí eu pensei, vou dar uma de João sem braço. Vou chegar lá, e apresentar o documento. Se a pessoa falar, tem que ser original, eu falei, isso aí é uma cópia do original que está no meu bolso. Como assim não é? Está no meu bolso do meu celular. Então é um negócio. Se você quiser ver, beleza. Se você permitir que eu tire aqui e ligue o celular e tal, eu te mostro. Essa era a minha... Se a pessoa falasse, não, tem que ser o original mesmo, aí já era. Eu ia perder eu ia perder aquela data, né? Ia de repente talvez marcar por uma outra data. Mas aí eu ia fazer o quê? Eu ia perder minha viagem, viagem de ida e volta. Ia ter que voltar lá de novo, uma outra data só para pegar, entendeu? Então foi meio arriscado, ou seja, quando você for fazer a retirada, presta atenção, não esquece de levar o documento original. No meu caso, quando eu cheguei lá no guichê, eu fui entregar o documento, o papel da confirmação de retirada, eu já pus junto a folha da minha, a cópia da minha carteira de motorista, né? E já dei uma... Legal, a pessoa que pegou, ela pegou, olhou assim, né? Logicamente viu que não era o documento, ela nem olhou para mim. Só que ela viu que era o documento, né? Que era a cópia do documento, nem olhou para mim, só deixou de lado assim, aí pegou a folha de retirada do documento, né? A folha impressa, olhou, porque eles têm uns códigos, né? Olhou o código, tal, está tudo certinho, marcou, tá? Foi lá no guichezinho lá, na pastinha, procurou, achou meu nome lá, tirou o passaporte. A hora que tirou o passaporte, que eu falei, joia, beleza. A gente entregou o passaporte. Aí que vamos conferir. Aí que eu abri, vamos ver aqui, tal do carinho, porque se você prestou atenção, ou melhor, se você prestar atenção, você vai ver que quando você está preenchendo lá o formulário dizendo que você vai fazer renovação, lá no finalzinho tem algumas situações lá que eles falam assim, não necessariamente isso aqui dá a certeza de que você vai ter a renovação do seu visto. Isso não o preenchimento desse formulário não garante que você vai ter a renovação do seu visto. Entendeu? Então, desde o momento que você preenche o formulário até a hora que você pega o passaporte na mão, você não sabe se o seu visto foi renovado ou não. Porque, como eu falei, quando você recebeu o e-mail, eles não falam
se foi renovado. Ele não fala se foi recusado, mas também não fala se foi renovado. Entendeu? Então só na hora que eu peguei o passaporte, aí abri ele, pá, aí tava lá o, né, carimbão lá, a página colada, né, visto? Ou seja, agora só daqui 10 anos. Inclusive tem algumas pessoas que não conseguem, né? Conseguem só por, sei lá, 3 meses, seja alguns casos assim. Outros conseguem renovação por 5 anos e tal. Então, no meu caso, deu lá 10 anos de novo. Então, só daqui 10 anos a gente volta lá de novo para fazer uma outra renovação. Mas, gente, então é isso. Tá? Resumindo tudo, formulário DS-160, agendamento e retirada. Essa foi a maratona pela qual eu passei. E com esse bate-papo aqui, rapidão, espero que vocês não tenham as mesmas dificuldades que eu tive. Beleza? Então, ó, boa jornada para vocês aí, boa renovação do visto. Falou? Até a próxima.